Vamos com o hino do Galo pra gente começar a falar do Atlético. Ô Fred Teixeira, conta pra gente quais são as novidades do Galo nesta quinta-feira, meu velho. A principal não tem nem como falar outra coisa, a confirmação do atacante Bryan Palacios, o colombiano de 21 anos, pelo Atlético. Ficou aquele suspense, ele já estava aqui em Belo Horizonte desde segunda-feira, chegou inclusive a acompanhar o treino na cidade do Galo, mas ainda faltavam aqueles pequenos detalhes burocráticos, principalmente por se tratar de um estrangeiro. Você tem uma burocracia a mais em relação ao contrato. Ele já havia passado por exames médicos, tudo certo com o jogador, e o Galo foi aos poucos dando os spoilers da contratação. Primeiro, nas suas redes sociais, o Galo postou lá uma imagem da mala, tudo preparada, com agasalho do clube, o símbolo da Colômbia, o do Atlético, o símbolo do Atlético Nacional, ex-clube do Bryan. Logo na sequência postou a imagem de um grande palacete, né? Um palácio com um grande galo também na frente. Não é meia palavra, não precisa nem meia palavra, né? As imagens. Você entendeu? Eu faço porque eu demorei 30 minutos. Tô assim, gente, não tô entendendo o que é esse palácio aqui, esse galo na frente. Primeiro você não entendeu que era um palácio, né? Pra início de conversa. Eu achei que fosse o Palácio da Liberdade, no primeiro momento. Eu falei assim, será que tem alguma decoração nova? Depois que eu lembrei, o nome do cara é Palácio. Então gente. Você teve o mesmo problema que eu. Eu olhei pra aquele e falei assim, tô entendendo. O que significa? Você achou de cara? Você não, já entendeu? Eu confesso que o Palácio demorou um pouquinho pra ficha cair, mas como o Galo fez primeiro a mala, com o símbolo da Colômbia e com o Atlético Nacional, aí ficou fácil. Se tivesse invertido, aí tinha mantido um pouco mais de suspense, mas já entregou logo de cara, a gente automaticamente já subiu no nosso portal a notícia. Não tinha outro, né? O Atlético foi bem, vamos dizer assim, sucinto nessa janela de transferências, né? É apenas a segunda contratação do Atlético nessa janela, a outra foi o Gustavo Scarpa, e já deixou programada a chegada do Bernard. Só que o Bernard só poderá vir na segunda janela de transferências, porque ele ainda tem contrato válido na Grécia. Então, o Atlético foi um dos times que menos reforços trouxe para a temporada. O Bryan Palacios chega nesse momento muito como uma aposta, ao meu ver. Pois é. O Breno Galante já tá conectado conosco. Só pra te perguntar uma coisa, Breno, a janela tá pra fechar já. Será que teremos alguma outra surpresa ou é igual o Fred Teixeira falou, fecha nessas duas contratações, 2 abraços, passa a régua e agora só lá no meio do ano? Bom te ver, meu caro, um abraço. Boa tarde, Rafa. Eu posso dizer, seja bem-vindo, Rafa, porque eu estou te vendo só agora aqui pela telinha do meu computador. E eu vou dizer, hein, as férias foram boas pra você. Você tá com a aparência aí de quem descansou, sentiu falta de trabalhar. Que beleza, hein, Rafa? Dormi bastante. A Bahia faz bem a todos. É verdade. Espero voltar lá esse ano. Um abraço pro Fred, pra Dimara, pro Seabra, pro Lélio. Cara, eu não acredito, né? Agora fechou a janela, praticamente. Estamos aí com 5 horas e 12 minutos que o Atlético vai fazer qualquer outro tipo de contratação, pelo menos desse mercado internacional. Lembrando que se for algum jogador que esteja disputando o estadual ou esteja sem contrato, o Atlético ainda tem um prazo, né? 19 de abril, para poder fazer esse tipo de contratação. Mas aí, eu sei que muitos torcedores do Atlético não gostaram, acharam que foi pouco a movimentação do Atlético no mercado. E aí eu vou tentar olhar o copo meio cheio agora, Rafa. Porque eu penso assim, se você analisar o elenco do Atlético no papel, o elenco não é ruim. Longe de ser ruim. Você imaginar que você tem Scarpa, Paulinho, Hulk, que você tem Arana, jogadores aí de nível de seleção, Batalha, Zarate, o Everson. O elenco do Atlético é um elenco bom. O que falta é esse time da Liga. O que falta é esses jogadores jogarem o que se espera deles. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Hulk e o desempenho dele. A gente já viu o Hulk ser muito mais do que ele está sendo hoje, e olha que ele ainda está decidindo, mas ele pode muito mais do que isso. Paulinho, em relação ao ano passado, o que ele está jogando hoje, o Scarpa, o que já jogou, o Arana. Então, a chegada do Palácio, para mim, o Fred falou bem, é uma aposta. Espero que ele chegue para agregar, que ele seja um jogador que possa se transformar num diferencial para o Atlético. O Atlético precisa de um jogador velocista, um jogador para compor o ataque. E também confio que o Alisson possa crescer ao longo da competição. A gente vai recordar aqui do Bernard em 2013. Por que o Alisson não pode se transformar num Bernard?
Pode. Em 2013 ninguém dava nada pro Bernard. Ele entrou e foi o diferencial do Atlético, sendo que em 2011 ele estava sendo escalado como lateral direito pelo Dorival, né? E houve um crescimento dele através de outros jogadores que o apoiaram. Aí nós estamos falando do Tardelli, do Ronaldinho. Pode ser que aconteça com o Ares, posso estar sendo muito otimista, mas eu vejo hoje o elenco do Atlético um elenco bom. Se esses jogadores aumentarem o seu potencial, eu acho que esse time que dá aí, dá para poder dar conta do recado, pelo menos até o meio do ano, ô Rafa. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Eu quero saber, antes de voltar contigo, Teixeira, a opinião dos colegas dos comentaristas também, porque assim, eu concordo que o elenco do Atlético é um elenco muito bom. Na prática não tem sido um bom time, né? E aí, acho que é mais uma questão, talvez, de um ajuste fino por parte do Felipão, porque também não dá pra falar que o Felipão ele desaprendeu tudo da noite pro dia, que o Felipão virou uma negação da noite pro dia. Apesar da torcida não estar tão afim mais do Felipão no comando do Galo, e eu até achar que ele tá dando umas vaciladas em algumas questões, mas falar que o elenco do Atlético é ruim, né, Lélio? Não dá pra falar. Em termos de contratações, eu acho que seriam contratações pontuais, talvez mais um zagueiro, porque o Gemerson não passa tanta segurança, o Fux e o Igor Rabelo machucam muito, talvez um lateral direito, que é um dos gargalos aí que a torcida fala, pô, Mariano já foi bom, não tá a mesma coisa, e o Saravia a gente não confia tanto, dá umas rateadas também. Você acha que é mais ou menos do modo que o Breno falou aí, Lelão? Não precisa de tanto? São peças pontuais mesmo? Se você observar que o Pavon, por exemplo, saiu, né? O Johan também acabou deixando o Atlético. Que é isso, hein? São Pedro abriu a torneira, aparecendo até o início do disco do Slayer. Início não, o final, né? Raining Blood. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte... Esse rapaz que tá vindo lá da Colômbia, ele só não pode tirar o espaço de crescimento do Alisson, sabe? Eu nem vejo o Alisson ainda como titular, tem muito que aprender ainda, pode realmente no decorrer do ano se transformar numa peça imprescindível, mas ainda está iniciando a sua trajetória. E o jogador que veio da Colômbia é para a posição dele. E aí eu concordo mais com você do que com o Breno. Ô Rafa, o Atlético está precisando de um lateral direito para chegar e assumir a condição de titular, de um zagueiro mais rápido, né? De boa recomposição, ou talvez até de um volante. Essas seriam as posições mais carentes. E de repente até de um lateral esquerdo, vai saber. Porque se muita gente pede o Rubens como meia, então ele não pode ser o reserva imediato do Guilherme Arana na lateral esquerda. É isso aí. Eu apostaria, de fato, em contratações mais pontuais, porque a gente deve enxergar o seguinte, o Alisson sendo o substituto do Pavon. Só pode ser. E aí, Dimar Oliveira? Eu tô mais com o Lélio mesmo. Eu acho que também a questão da lateral direita, mas interessante desse Palácios, eu tinha uma informação de uma contratação do Atlético, que seria mais esse cara de velocidade, o driblador e tal. Esse é o cara que eles estavam olhando. Então, ao que me passa, pode ser alguém que esteja no Brasil, esteja jogando estadual ainda, que esteja em alguma decisão que ainda não foi anunciada. Então, acho que tem mais um para vir aí, que é esse cara mesmo que o Felipe quer tal. E não, o Palácio não preenche essas características, né? E até porque a informação que eu tinha é que eram 2, só foi um contratado. Então tem um aí, e é o que tudo indica, pelo menos se ele não sair na próxima meia hora, é realmente alguém que tá por aqui, ou sem contrato, entendeu? Eu acho que se tivesse sem contrato já tinha anunciado. Mas é alguém que pode estar em alguma final de campeonato, alguma coisa aí, porque o Atlético vai contratar mais um. Quem sabe, hein? Vamos aguardar aí, informação da Dimara. E também me parece meio pontual. Esse Palácio, eu entendo ele muito mais como uma oportunidade, assim, né? Talvez o mercado tenha sido... É muito novo, né? O mercado, eles olharam e falaram, não, pode ser que dê alguma coisa na frente. Mas não vejo assim. E continuo dizendo que as informações que eu tenho é que o Vitinho vai ser mais aproveitado.
Eu acho que tem que dar chance pro moleque também, que viu? O Vitinho vai ser mais aproveitado dentro dessa história aí que o Lélio já falou, que o Daniel já falou, que eu já falei, que o Breno já falou, que todo mundo já falou, que precisa dar um tempo, que a base não pode entrar dessa forma, né? Tem jogo e jogo. O próprio Luiz Felipe Scolari falou isso depois da última partida. Então, a informação que eu tenho é que o Vitinho vai ter mais chances, exatamente por essa questão ali. Pra gente fechar, Seabra, queria saber, você acha que o Atlético precisa de reforços em quais setores? Principalmente pra mim no ataque. Eu vejo o Atlético muito desequilibrado. Falei isso aqui ontem. Eu acho o meio de campo um setor com muitos jogadores e muita qualidade até. Eu acho que o time, não o elenco, o time do Atlético, que foi terceiro colocado no Brasileiro do ano passado, como o Breno disse, o Lélio, de Mara, não é um time ruim. Não tem como a gente falar que esse é um time ruim, não é. Mas ainda teve o luxuoso reforço do Gustavo Scarpa, que vamos combinar, é um grande reforço. Não dá para dizer que o Gustavo Scarpa é uma contratação mais ou menos, é um grande reforço. Não deu liga ainda esse ano, não deu. A coisa não funcionou ainda como a torcida espera. Agora, o ataque do Atlético, para mim, com o Pavon, já precisava contratar. O Pavon foi embora. Aí vai trazer o Bryan Palacios. Tá, eu vejo o Bryan Palacios igual todo mundo, uma aposta, um cara de mercado aí que tava aí, beleza, vamos tentar e tal. Mas não é o cara pra torcida buscar no aeroporto, né? Vamos combinar. Então, pra mim ainda o ataque do Atlético, Paulinho e Hulk estão lá, beleza, os dois precisam ser substituídos. É cartão, é contusão. E aí? Vai botar os meninos pra jogar aí? Eles vão resolver o problema? Não sei, o Kardec a gente já viu onde vai parar, Nossa, né? O Vargas, né? Não sei se fica, se vai, se não sei. Tá igual aquela musiquinha do programa Tentação no SBT. Não sei se vou, se fico. Então, não sei se fico, se vou, O Kardec foi retirado da lista de relacionados do último jogo porque tinha uma negociação em andamento. A janela vai... o Kardec, o Vargas. O Kardec também podia ser, né? Mas o Vargas. Agora vai fechar a janela e parece que vai ficar. Que até então, né, não chegou a acordo nenhum. E aí, a solução dos problemas do ataque do Atlético são esses jogadores? Não sei. Deixa eu dar um detalhe aqui com relação ao Bryan, pra gente ter uma noção de um jogador que tá chegando. É um jogador de 21 anos apenas, no Atlético Nacional. Começou a ter as primeiras oportunidades em 2022. De 2022 até agora, ele jogou a última partida pelo clube no dia 28 de fevereiro, outro dia, estava lá ainda. Ele fez 56 jogos em um período de 3 anos, né? 2 anos e 2 meses, vamos ser justos. 4 gols, 3 assistências, 12 cartões amarelos, 6 jogos pela Libertadores, 44 pelo colombiano e 6 pela Copa da Colômbia. Não se firmou como titular da equipe, aquele cara que você fala assim, não, esse é titular absoluto do time. Não era esse posto. É um jogador que a gente busca informações, que tem um contra um muito forte, habilidoso, mas ainda não é um jogador, como o Filipão falou nas coletivas, que parece pronto para chegar e assumir uma titularidade de uma equipe do porte do Atlético para disputa no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Também acho. Então, não é isso. Os números a gente tem que sempre avaliar. A gente não conhece assim o dia a dia do atleta, a gente não estava acompanhando o campeonato colombiano, seria leviano da nossa parte falar que está acompanhando o dia a dia lá do campeonato colombiano, mas os números mostram que ainda não é um jogador pronto para chegar e ser um titular de uma grande equipe. Pode vingar? Pode. Tanto é que o Atlético fez um contrato longo com ele. Mas ainda é muito aposta mesmo. Bom, acho que chegamos a um consenso que a aposta não chega pra fardar e ser o titular. Pelo menos isso a gente já tem uma noção, mas claro, né? Não vamos queimar o moleque também, porque eu particularmente não vi nada do Palácio, tá? Não tô falando que ele é um nada, não, tá? Eu não lembro dele jogando pelo Atlético Nacional de Medellín ter visto o Palácio em campo. Vamos esperar jogar, né? Vamos esperar jogar também, porque a gente não conhece, não viu. Sim. Esperar entrar em campo para adaptação e tal, pra gente ver. Vamos com calma. Ô, Teixeira, seguindo com o dia do Galo aí, essa preparação pra semifinal do Campeonato Mineiro, tem mais algum detalhe? Olha, hoje os jogadores voltaram a treinar na cidade do Galo e havia aquela expectativa pra gente ver qual seria a evolução do Zaracho. Ontem o Zaracho começou a fazer algumas voltas no campo, já recuperado da questão da lesão muscular que ele havia sofrido. Hoje, por exemplo, ele já não foi a campo, as informações que a gente tem, que ele já não foi a campo nesse momento, voltou a fazer alguns trabalhos internos, ainda vai mais devagar aí quando para o Zaracho estar à disposição. Mas mesmo sem o Zaracho, o Filipão começa a ter várias opções
para poder colocar em campo. Se a gente levar em consideração o último jogo da fase de grupos do Mineiro, o Felipão vai ter no mínimo 8 atletas que não estavam disponíveis para aquele jogo, para o primeiro duelo contra o América. Eram jogadores 5 que estavam com 2 cartões amarelos e foram preservados, e mais aqueles que voltaram de lesões recentemente. Entre esses, o Maurício Lemos. Hoje ele foi, inclusive, um dos personagens citados lá no Atlético, nas redes sociais do treino, e existe a expectativa sobre a utilização dele ou não como titular diante do América. A gente sabe que o Felipão tem o hábito de dar sequência àqueles jogadores que vinham atuando, mas ele era titular da equipe quando sofreu a lesão. Resta saber se o Felipão vai esperar um tempo mais de treinamento para que o Maurício Lemos volte a assumir essa condição, ou se ele vai ter que segurar um banquinho mesmo. Vamos ver como será a definição do técnico para escalar a equipe diante do América. E aí, Breno, te chamando novamente aqui pro bate-papo, você acha que o Filipão ele vai mesclar o time para esse jogo da semifinal, considerando que você tem ali uma espinha dorsal do time titular, com os jogadores estarem embaixo dos medalhões do Galo? Você acha que ele mescla o time botando com a molecada que mostrou serviço diante do Ipatinga, volta com o time titular o principal, ou banca esse time reservão aí para mais um jogo da semifinal? Lembrando que a minha terceira opção, lembrando não, né? A minha terceira opção aqui dele entrar com o time que jogou contra o Ipatinga, o todo, né? Os 11 iniciais, eu acho pouco provável. Na minha opinião, ou ele mescla, ou ele volta com o time titular aí do Campeonato Mineiro. Qual a sua opinião, Breno? O Rafa, esse jogo é o jogo mais importante do ano agora pro Filipão, né? Ele tem que ir com todo mundo que está à disposição, ele tem que voltar com todos. Eu acho que talvez, a minha dúvida, eu falei isso aqui ontem, é a questão dele colocar 2 volantes ou não no time, até por respeito ao time do América, que é um time muito certinho. O Filipão já teve 3 partidas com o América, os jogos, 2 pelo Brasileiro e 1 pelo Mineiro, todos foram empates, e o América até foi melhor, né? Posso até dizer nos 3 jogos, porque no primeiro que o Atlético abriu 2-0, ele teve alguns momentos, mas o América conseguiu um empate e foi melhor. Então eu acho que o Filipão tem um respeito muito grande pelo América. Então a minha dúvida é a questão do volante, se ele vai com 2 volantes ou 1 volante. E também a questão do Alisson, se ele mantém o Alisson como titular ou não, porque aí é uma questão que vai do Filipão, do entendimento do adversário. Agora o Atlético precisa de vencer. E o principal, precisa ter uma postura diferente, Rafa. A postura que a gente viu do Atlético em todos os jogos, e inclusive nos clássicos, não deu nenhum tipo de confiança para o torcedor do Atlético. E agora são 180 minutos. Não dá para você tomar um gol e sair correndo atrás do prejuízo e empatar um jogo, por exemplo, e sair da Arena MRV feliz porque empatou com o América, como aconteceu no último jogo no Independência. O Atlético precisa de vencer um dos 2 jogos. Então eu acho que ele tem que ir com força máxima. Quem está no seu melhor momento, hoje eu já disse aqui, eu iria com o Alisson, porque eu acho que ele vive um grande momento, né? E tem que aproveitar isso dele, da motivação que ele tá, por mais que ele não seja um jogador completo, não esteja pronto, mas o momento hoje, em relação aos demais, ele tá muito bem. Então eu não espero nada mais, nada menos do que o Filipão colocar todos esses medalhões de volta. E espero que eles mostrem o que a gente espera, né? Porque alguns ainda estão devendo, né, Rafa? Alguns, muitos, né? E analisando alguns jogos aí do Campeonato Mineiro, meu Deus do céu, mas vamos ver aí o que o Filipão vai arrumar para esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Falando nesse jogo, Fred, parcial de ingresso a gente já tem alguma aí? Temos sim, o Atlético demorou a soltar, mas hoje soltou. A gente tinha dado aqui ontem informações que a gente correu atrás que já eram mais de 15 mil. E hoje, na primeira parcial divulgada de forma oficial pelo clube, já subiu para 21 mil ingressos vendidos. Essa divulgação foi no início da tarde, então bem provavelmente esse número já subiu ainda mais. Teremos sim casa cheia na Arena MRV para o jogo contra o América. O Atlético vem tendo uma boa média de presença de público. Nós temos essa matéria lá no nosso portal, você pode conferir. Está sendo praticamente a mesma média de público, até um pouquinho superior ao que o Atlético registrou no ano passado no Brasileirão. Claro que a gente sabe que o fato de o clássico ter sido na Arena MRV acaba inflacionando um pouco os números, sim, né? Com certeza. Que o Atlético foi o mandante do clássico e aí o clássico teve casa cheia naquele dia. Mas
A torcida tem comprado, sim, os ingressos em grande quantidade, mesmo que alguns setores já estejam esgotados, ainda há ingressos para quase todas as outras áreas da Arena MRV. Então o torcedor segue lá através do site, podendo comprar seus bilhetes, marcar presença na arena. O público do jogo contra o Ipatinga hoje me surpreendeu, porque eu falei, não, a venda tá fraca, né? A gente tinha essa impressão, quando a gente chegou lá também não tinha muita gente, de repente foi juntando, né? O pessoal foi chegando, já tinha o anúncio de que seria com o pessoal, com os meninos e tudo mais, mas foi ao contrário, o público foi até bom, né? Foi surpreendente, porque a gente achava que realmente, por terem vários jogadores principais poupados, o Atlético praticamente já estava classificado, tinha que acontecer uma reviravolta tanto no próprio jogo contra Ipatinga quanto nos outros jogos da rodada. Então tinha toda essa questão e mesmo assim a massa se fez presente e não vai ser diferente agora também diante do América, para empurrar o time que precisa vencer, porque a vantagem está do lado do América. Essa é a realidade. E olha que a turma ficou sabendo que o time, né, teria Cadu e Alisson no ataque, foi meio que em cima da hora também, né, César? Foi, mas é legal, né? A gente vê também o torcedor atleticano abraçando os meninos também, né? Apoiando, incentivando, entendendo esse momento aí. Eu acho que o Luiz Felipe Scolari fez certo. A gente falava aqui semana passada, por mim eu poupava todos que estavam com 4 cartões, né? Com 4 cartões, são 4 jogadores titulares. 5. Foram 5, mas se eu não me engano, 4 titulares, né? Isso. Hulk, Paulinho e tal. Mas Otávio, mas eu pouparia todos eles, como ele fez. Eu acho que ele fez certíssimo. E era um momento legal para colocar os meninos para jogar. Eu teria colocado até o Vitinho também de lateral direito aí. Não colocou, tudo bem, faz parte, mas eu colocaria também, porque o Atlético classificado ia jogar contra o Ipatinga, vamos combinar, né? O time do Ipatinga tá aí disputando o triangular do rebaixamento. Da morte, né? Nossa, da morte. A gente já sabia que o jogo não seria essa exigência toda. Então foi legal. E aí, tanto no jogo do Cruzeiro com o Uberlândia, quanto no jogo do Atlético com o Ipatinga, o público foi em grande número. Achei legal, as duas torcidas se mobilizaram, hein? 34.988, Lelão, foi o público. E olha que o Ipatinga, a gente comentou isso em off, né? Porque trouxemos a entrevista, tivemos uma entrevista aqui com o treinador que começou o Mineiro com o Ipatinga. Eu não lembro o nome dele de jeito nenhum. Eu procuro aqui na conversa com o Rafa Nobre já, mas ele treinou o time 2 rodadas. O Ipatinga ele trocou de técnico 2 vezes durante o Campeonato Mineiro. A fórmula do insucesso tava aí, né? Na cara do Ipatinga, ele foi lá, pegou a receita e falou: deixa eu replicar. Você abriu o microfone pra falar aí, Lelão? Desculpa. Só pra o Vitinho entrou no jogo, não entrou não? Entrou. Eu diria que eu começaria com ele como titular. Só pra lembrar. Entrou. Gente. Ou seja, teve uma hora que era só os meninos mesmo, foi muito legal de ver, foi bacana ver a participação, óbvio que é isso mesmo, é com o tempo, né? Até por eles mesmos falaram depois de tudo, a história do Cadu, que acabou tendo, né? O contrato ampliado, né? Multa e tudo mais. Jogou bem na outra semana, no meio dessa semana já teve, na segunda ou na terça, né? Amplia o contrato com o Cadu. Um gol, assistência, tudo mais, e foi bem mesmo. O menino o fominha, foi algumas vezes, coisa de menino. Mas mesmo, o Isaac, né? Foi mais naquele lance, né? Podia ter tocado o Cadu, né? Olha, vou te falar, eu não sei quem mais. Teve umas coisas assim, mas é normal, né? Faz e é legal parte. você ver os meninos fazendo isso também. E era um jogo importante pra eles, na arena, tinha público, né? Era o Filipão ali, né? No controle da coisa. Então, tudo isso tem faz parte, né? Do processo de amadurecimento. A última vez que o Atlético lançou na baciada, assim, foi quando o time, faltando 5 rodadas, estava rebaixado. Aí descobriram lá, mas pra torcida não serviu. Leandro Castan, capitão do Corinthians. Lima foi pro Betis da Espanha. O Ramon foi parar no Corinthians. O Diego Alves, ele virou um goleiro internacional. Isso. Éder Luiz, o nosso querido Chico Bento, depois foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. Protagonista. E ainda tinha o Renato também, que acabou indo pro Corinthians, junto com o Bruno e com o Ramon, pro grupo MSI, né? Então foi a última vez, e a torcida tava querendo que o Atlético não só revelasse mas desse também um volume ali de revelações. Agora, basta essa rapaziada aí, né? Não ficar muito deslumbrada, fora de campo, se cuidar, treinar, né? E procurar
merecer por merecimento, mais oportunidades. É assim que funciona o futebol. Seu cabelo tá grande, daqui a pouco tá igualzinho do Tite, viu? Você treinando um pouquinho mais, já você vira o clone dele. Ele falou do rebaixamento, falou por merecimento, uma coisa puxa a outra. Mesmo, hein? Cuidado. Não, eu tô falando a chance pro jogador. O rebaixamento, pelo contrário, né? O Tite, que era o treinador, insistiu o tempo inteiro com o jogador que queria ficar na balada e até pra casa da Luz Vermelha lá em Sete Lagoas. Todo mundo sabe da história. E o Lori Sandri que tava na reta final. Hoje, exatamente. Já não está mais entre nós. Rapidinho. Rapidinho, só para lembrar o seguinte, você falou o Lélio falou dessa preocupação com relação a esses meninos manterem os pés no chão. Só lembrando, o Cadu é jogador do Lincoln, ex-jogador do Atlético, e o Alisson do Gomes, o ex-goleiro do Cruzeiro. Acho que são jogadores que têm condição de passar para eles uma situação, né, de verdade do futebol. O Lincoln, que eu tava voltando da pelada semana passada, aí esse que me para um carro importado do meu lado do sinal ali da Mário Werneck, o Lincoln me vê de camisa do América, que eu vou jogar a bola com a camisa do Coelho. Pô, você é americano? Deixa eu tirar uma foto pra mandar pra um jogador meu que é do América, que eu falei, eu sou atleticano. Foi mal, velho. Falei, não, pode tirar, não tem problema não. Manda pro Alisson. Coelho. Finge que é. Tá bem de vida o Lincoln, viu, velho? Ídolo do Galatasaray, do Fenerbahçe, não, do Galatasaray, do Schalke 04 também. Figuraça o Lincoln. Ô, Fred Teixeira, não dá tempo pra muita coisa mais não, mas vamos fechar esse primeiro tempo do Galo? Tem mais alguma informação? Tem uma informação legal em relação à data importante de hoje, né? Hoje, o dia 7 de março, se completa 3 anos da estreia do Hulk pelo Atlético. Ainda com aquele cabelinho comprido que ele chegou aqui em Belo Horizonte, né? Cada um com seu perfil, né? Vamos dizer assim. E ele fez uma assistência para o gol do Tardelli naquela vitória sobre o Uberlândia. Ali começava essa história de sucesso do Hulk, que hoje está à beira do gol 100, né? 99 gols em 179 partidas. Título brasileiro, título de Copa do Brasil, título estadual, uma idolatria da torcida. Começava ali toda uma trajetória desse que hoje é o maior ídolo do momento do torcedor do Atlético. Mudou a história do Galo, né, Breno Galante? O Hulk, a gente não precisa nem render muito, não, porque o que ele faz dentro de campo fala por si só, né, velho? É um jogador diferenciado que já marcou o seu nome na história do Atlético e acho que ainda pode dar muito mais para o Atlético nessas próximas temporadas que ele tem contrato. Ô, Rafa, eu tô curioso para entender como é que algum torcedor do Atlético vai pra pelada com a camisa do América. Mas depois você me conta isso, só para matar minha curiosidade, porque sinceramente eu não compreendi e não pude entender. E ainda fala depois, mas eu sou atleticano, não entendi. Só torcendo e de olho para que a torcida do Atlético possa comparecer em massa na Arena MRV, porque a gente precisa de ver essa arena realmente se transformar num caldeirão. E o momento é esse, é o da semifinal, é o momento que o Atlético precisa de ter o seu torcedor ao seu lado, né? E a gente espera, primeira vez que o América vai estar na Arena MRV, o primeiro clássico a ser disputado entre os dois lá, então a gente espera ver um público muito legal. Então vou ficar de olho nas redes sociais aí, esperando esse aumento, porque eu acho que vamos ter casa cheia, como o Fred disse. Um abraço aí, Fred, um abraço pra todo mundo. Até amanhã. Valeu, Breno Galante. Cuidado com a chuva aí, meu velho, que o bicho tá pegando em Belo Horizonte, já vai começar aqui em Contagem.